Oi, gente, boa noite. Vamos chegando para mais um bate-papo sobre arte. Hoje com o meu amigo Isaac da Hora. Daqui a pouco está entrando aí. Esperar o pessoal ir chegando para a gente começar. Olá, sejam bem-vindos. Oi, Dani. Sejam bem-vindos. Oi, Felipe. Olá, Marco Aurélio. Isaac chegou. Vou chamar o Isaac, que assim os nossos alunos vão entrando juntos. Junto com a gente, Isaac. Peraí. Oi, Gui. E aí? Olá! E aí, meu Tudo bom, amigo? Carlinha? Tudo bom? Que Tudo ótimo? bom que a gente conseguiu conversar, né? Esse semestre Finalmente. foi mais tumultuado do que o presencial, né? E eu estava pensando hoje à tarde, assim, quando foi o último dia que eu devo ter visto e abraçado a Carlinha? Eu não sei mais. Já tem muito tempo. Tem muito Muito tempo, muito tempo, é tempo mesmo. verdade. Mas a gente está se reinventando nessa quarentena, né? Totalmente, totalmente. Foi um período desafiador para os alunos e para os professores também, né? Para Foi, nós, com foi. certeza. Mas acho que a gente conseguiu fazer direitinho, né? Eles Eu acho gostaram que no sim. final. É, a gente virou um pouco youtuber também, né? É, Isso. apresentador de programa de audiovisual. É verdade, é verdade. Ah, eles estão todos entrando aí, Luiz Felipe, Luiz Guilherme, Felipe, já vi Guilherme Guilherme Seixas também. também, Jean também entrou. Oi, Renata. Tá chegando o pessoal todo aí e a gente vai bater um papo hoje. Vou te propor uma coisa diferente. Em vez de a gente falar do início da sua carreira, aquelas coisas que todo mundo já te perguntou, vamos falar do Isaac agora e depois a gente vai Ótimo. resgatando os personagens e fazendo essa, essa relação com. Porque a gente dá aula parecida, quer dizer, parecida. A gente fala de voz, de Aham. musicalidade, de Isso, ritmo, né? isso. Então, vamos tentar fazer um paralelo disso com as nossas aulas também. O que você acha? Maravilha, eu acho ótimo. Acho que propor coisas diferentes é sempre bom. E não podemos também deixar de falar do seu personagem mais famoso até hoje, né? Porque daqui a pouco os seus fãs do Saci vão entrar. Então a gente vai Ah, ter que falar dele, mas lá para frente a gente fala. tá bom, tá bom. Isaac, vamos começar falando do seu livro? A Vamos. arte, a arte total brasileira, que você fala sobre o carnaval, sobre a teatralidade do carnaval, né? E eu andei pesquisando sobre você e descobri que você escreveu a sinopse de um enredo da Grande Rio. Oi, é verdade, é verdade. Aliás, obrigado, amor. Olha só, tá Queria que você aqui, me ó. contasse isso. Aí o livro, Nem ó. sabia que você ia citar o livro, aí eu já pedi ali para a Camila pegar para mim. Olha só, fui sim. Você sabe que durante a feitura do livro, porque eu comecei essa pesquisa com a minha dissertação de mestrado. Aí depois de 4 anos que eu publiquei, nesse caminho todo eu vim acalentando o desejo de escrever isso, né, em livro. Eu amo livro e sempre quis escrever, já tinha escrito uma outra coisa também. E eu falei assim, eu quero transformar agora essa pesquisa em livro. Então eu busquei fazer nesse livro algumas coisas que eu não tinha conseguido durante o tempo da pesquisa. Na verdade, eu continuei pesquisando. E aí uma das coisas, perdão, que eu gostaria de fazer era entrevistar algumas pessoas que são fazedoras desse espetáculo, e tanto pessoas famosas quanto pessoas anônimas. Então eu comecei a fazer visitas em loco, a barracões, enfim, a quadras de escolas de samba, enfim. E uma das pessoas que eu fui entrevistar, num determinado momento, porque eu entendi que eu precisava de dois artistas mais veteranos do carnaval, né?
Aí eu, conversando com o meu orientador, que foi o Felipe Ferreira, falei, olha, eu preciso desse perfil agora para conversa. E aí ele falou alguns nomes, eu falei, eu quero conversar com o Renato Lage. Renato Nossa! Lage, né, que fez assim, história em várias escolas, especialmente na Mocidade, nos anos 90. Sim. E aí eu fui entrevistá-lo. E ele trabalha há mumuitos anos com a Márcia, que é a esposa Que é a dele. esposa dele, né? Sim. E eles assinam juntos, criam juntos. Então, o Renato, ele é um pouco mais calado, né? Ele gosta muito de ficar desenhando e tal. Então, eu cheguei lá, onde eles moram, no escritório deles, que é perto, e aí eu comecei a conversar com a Márcia, e aí elas falando muito, né? Ela é muito falante, é a noite toda, e depois o Renato chegou, a gente conversou e tudo mais. Aí lá pelas tantas da madrugada já, o Renato. Eu fui ao banheiro, na verdade. Quando eu voltei, o Renato e a Márcia, quase que ao mesmo tempo, falaram assim: mas vem cá, você quer trabalhar com a gente? Eu falei, claro que eu quero. Imagina! Claro, imagina. E eu, quando eu fui criança, assim, a mocidade era assim, uma escola que fazia enredos, desfiles muito interessantes, Sim, né? foi aquela época de ouro deles, né? A década de 90, que eles ganhavam um É, título atrás do outro, né? e tinha uma pegada assim, bem jovem e pop, né? O desenho do Renato é muito assim, né? Tem uma limpeza das formas, uma coisa muito, muito moderna, muito contemporânea. E aí, então foi isso. Aí foi uma experiência muito interessante, porque eu escrevi para eles. Na verdade, eu fiquei ouvindo o que eles queriam. Eu me surpreendi, porque eles me perguntavam o que eu achava da ideia deles para aquele ano. Eu ficava me perguntando depois, conversava, falava, gente, eles estão me perguntando as coisas. E aí, assim que cheguei em casa, na verdade, ou alguns dias depois, agora eu não me recordo bem, é, eu passei por telefone também uma ideia assim, de uma ideia para o subtítulo do enredo. Eles adoraram e aí assimilaram aquilo. E aí foi muito legal. E muitas conversas por telefone, sempre ouvindo, assim, uma hora e meia conversando. Para E mim foi aí, um privilégio. como é que é isso, assim, escrever uma sinopse de um enredo? Foi baseado nisso que eles foram construindo todo o desfile, né? O tamanho da É, sua responsabilidade. era bem grande, era bem grande. Porque, assim, primeiro, são duas fases, basicamente. Primeiro é a sinopse e depois o roteiro do desfile, que é entregue lá para a Liesa, que é o texto oficial, que a imprensa, por exemplo, lê para poder transmitir, né? Então, é o seu texto que eles vão ler, né? Gente, que legal. Então, eu primeiro busquei reassistir a tudo deles. Então, fui para o YouTube, caçar várias coisas e referências de livros sobre eles, enfim, captar o estilo deles de novo e, além disso, ouvi-los muito, né, do que eles queriam com aquela ideia. E, e aí foi isso. Então fizemos a sinopse, escrevi o texto buscando colocar ali bem as ideias deles. E também tendo espaço que eles me davam para poder criar alguma coisa sempre, né? Porque quem escreve acaba de alguma forma trazendo alguma coisa sua, né? Uhum. E foi assim. Aí depois de alguns meses, lá por volta de outubro, novembro, aí eles entraram em contato de novo, falaram, Isaac, ó, agora tem o roteiro do desfile. E aí foi mais uma leva assim de muitos telefonemas, assim, deu ficar conversando com a Márcia assim horas da madrugada, sabe? Porque a Márcia é a responsável mais por esse lado assim conceitual em palavras, né? O Renato Uhum. conceitua, mas ele gosta mesmo do desenho, de ficar no escritório dele ouvindo música e desenhando e tal. As palavras dele são muito precisas. Ele fala nos momentos em que ele acha realmente importante, né? E E isso é uma coisa muito interessante, que assim, eu adoro carnaval, adoro é, desfile de escola de samba e eu vou, acompanho tudo. Mas você começa a entender, né, que para aquilo tudo acontecer, enquanto todo mundo está vendo um monte de fantasia colorida, de música, não sei o quê, a gente está fazendo uma associação com a história que eles estão contando. Isso exatamente. eu acho que daí veio esse teu título do livro, né? A teatralidade do maior show da Terra, né?
Totalmente, totalmente. Eu, desde criança, comecei a trabalhar muito cedo e sempre me relacionei com arte. E o carnaval também sempre fez parte disso tudo. Eu nasci na época do carnaval, né? Ô Olha, tio Alice Isaac, ó. Palmar. Você sabe, a Alice Palmar, ela faz a filha do Cauã Raymond no Ilhas de Ferro. Eu fui o primeiro Ah, professor de teatro dela, fico tão que honrado por isso. Ela é bacana! super talentosa, super talentosa. Os pais dela são incríveis também. Ai, que bom, Alice. Sucesso aí. Ela é incrível. Então, então eu sempre tive uma relação muito forte com o carnaval e acho que ali isso ajudou a moldar o meu olhar também de interesse para a arte, né? E eu sempre gostei de falar da cultura brasileira. Então, por exemplo, na faculdade onde a gente trabalha, uma das disciplinas que eu ministro é música e ritmo. E a ementa dessa disciplina, ela é muito baseada em cultura popular. Então, para mim é um prazer imenso poder falar de cultura popular na academia, na universidade. E eu pude ver esse semestre os nossos alunos assim muito encantados e outros até, como é que eu vou dizer, recebendo pela primeira vez aquelas informações sobre cultura popular, sabe? E porque normalmente se convenciona que cultura popular é alguma coisa restrita a um passado remoto, Uhum, da época do uhum. avô, da avó, e a gente tenta desconstruir isso, né? Eu vou tentando mostrar para eles que a cultura popular continua sendo feita hoje, tá no rap, tá no hip hop, tá no passinho, tá no funk, É a não é nossa isso? história, né? É Tá a na, tá nossa na experiência história. das cidades também, né? Então, não é só alguma coisa ligada às manifestações tradicionais, que também são maravilhosas, como a escola de samba, como Bumba Meu Boi, como Folias de Reis e tantas outras coisas, né? E O Brasil é muito rico. tudo isso faz parte da nossa área, né? Tudo isso é arte, tudo isso. A Exato. cultura popular, ela é uma manifestação artística, né? Exatamente. E a gente, às vezes, não tem muito essa noção. Assim, a gente, que eu digo, a maioria das pessoas, Sim, né? sim. Eu E acho que a, até uma das tentativas, uma das buscas do meu livro, da minha pesquisa, é de demonstrar que esse olhar que muitas pessoas acabam tendo em relação a essas manifestações é um olhar fabricado, induzido, e uhum, que não é porque é de matriz popular que vai ser alguma coisa menor, né? uhum. Muito pelo contrário. Então, eu tento desconstruir isso no livro também. Em alguns momentos eu penso que é mais do que um trabalho sobre os desfiles das escolas de samba, é um trabalho sobre a cultura brasileira, de um pesquisador e de um apaixonado pela cultura brasileira. Então é um prazer poder falar sobre isso e explorando também as interfaces dessa manifestação com outras manifestações, entendeu? E o livro está disponível no Kindle também, né? Quem não Está disponível conseguir, no que Kindle agora a e gente não tem muito acesso, né, à é, física, né, à loja física, mas é, quem quiser tem no Kindle. Eu li pelo Kindle. tem. Maravilha, você comprou, né? Eu fiquei, nossa, tudo honrado. Tem pelo Kindle e tem também na Travessa, que é uma grande livraria que a gente tem. Uhum. Tem também na Blux, que foi onde eu tive a chance de lançar esse livro, com a editora Cândido. Acho sempre importante falar da editora, porque é uma oportunidade incrível. E a gente está aí já pensando algumas coisas, tomara que para o ano que vem a gente consiga. Oba! Ó, a Ana Miranda tá aí falando de você, você vai ser sempre filho É, dela. Vocês minha fizeram mãe, juntos minha mãe da a série. ficção. Os dias eram assim, né? Que vocês fizeram. É. Foi? Beijo, Aninha. Beijo, Ana. A Ana vai estar conversando comigo no sábado, que é dia do aniversário dela. Vai Ah, é? comemorar Que aqui com a bom. gente. Que bom. Eu já ia até perguntar por que ela ainda não tinha sido entrevistada por você. Sabe por quê? Porque ela não estava se sentindo preparada, entendeu? Aí, quando ela viu que você vinha, aí ela veio também. Viu? Tá certo, tá certo. Então, Aninha, ó, sábado, é esse sábado agora? Esse sábado agora. Travou um pouquinho, hein? Tem uma mensagem aqui que eu tô vendo, o Wellington Medeiros. Né? Se você faz menção aos Tem uma mensagem trabalhadores aqui. ocultos do carnaval. Faz, né? O pessoal que trabalha nos Com bastidores. certeza,
Com certeza, ferreiros, costureiras, pessoas com quem eu conversei, entrevistei, essas pessoas estão no livro, sim. Por exemplo, tem uma. Ela diz que não se chama ex-porta-bandeira, é porta-bandeira aposentada. A Eliane Souza, ela não é assim famosa como uma Selminha Sorriso ou Aham. como a Marcela, mas ela tem uma história assim no carnaval e ela fala histórias maravilhosas, dá uma perspectiva incrível sobre essa função, né? E sobre o bailado do casal, do mestre Sala e da porta-bandeira. Muito interessante essa parte. Por Agora exemplo. vamos pegar um gancho disso para falar dos ritmos, porque você é músico, toca É, violino lindamente, quase matou todo mundo de chorar naquela última a cena novela. da novela, coisa linda. Minha mãe chorou horrores. Foi É, triste, né? mas foi poética, foi uma despedida poética. E você também toca piano, né? Toca teclado também, que nas aulas eu Toco já vi piano. você tocando. E O- aí, como é que você trabalha essa questão dos ritmos com os nossos alunos, com a galera do teatro? Ó, Isso é uma pergunta. licenciatura de João Show, acho que é o nosso coordenador, o Vander, que O entrou aí. Vander, Ó. nosso Professor coordenador. Vander, seja bem-vindo. Aliás, ao Vitor Kenzo também, esse menino, esse rapaz já, ele acompanha o sítio desde a infância e a gente se conheceu pessoalmente ano retrasado. Eu estava em cartaz lá em São Paulo, no Teatro Sesc Consolação, Com a e peça ele do foi Malcolm assistir. X, né? Com o encontro. Ele foi com a mãe dele assistir e foi assim muito emocionante depois a gente conversar depois do espetáculo. Ele tá sempre acompanhando, né? Ai, Obrigado, olha, ai, ó, professor Wander, obrigado. Olha só, então, ótima pergunta isso que você falou agora, Carla, porque tem uma perspectiva que eu tento usar nesse trabalho de música e ritmo, que é da cultura brincante, que é justamente isso, né, da cultura popular. Na verdade, desconstruindo primeiro essa noção de cultura popular, porque a cultura chamada de popular, ela não se auto-intitula dessa forma, ela se chama e autodenomina cultura brincante. Então, quando eu apresento isso para os alunos e alunas, é assim, é um encantamento também, como eu falei ainda há pouco, sabe? Eles dizem, mas é mesmo, olha, mas que interessante, é outra perspectiva. E aí, porque quando você fala cultura brincante, a pessoa já se desconstrói, né? A pessoa já fica mais aberta, mais suscetível. E eu vou tentando trabalhar com eles no sentido de, primeiro, colocar o corpo na roda, se entregar a esse estado de jogo, de brincadeira. Porque, por exemplo, eu comecei a estudar música com 8 anos e eu fiz coral de música lá na UF, coral de música antiga, depois tive uma passagem pela Escola Villa-Lobos, antes disso passei por conservatórios, mas o que que acontece? Às vezes o estudo e o ensino de música ficam alguma coisa muito cerebral Uhum. e é importante a gente jogar para o corpo também. E como a gente está numa licenciatura em teatro, então mais convidativo ainda para isso. Então eu busco primeiro colocá-los para brincar, entender esse lugar da cultura popular, entre aspas, como cultura brincante. Então de jogar o corpo na roda. E eu trabalho muito com um método de ensino musical, que é o passo, do professor Lucas Ciavata, que tem esse sentido também de você trabalhar o corpo, de você entender com o corpo o que você faz quando você canta ou quando você toca, e numa perspectiva também muito semelhante a essa que a gente trabalha em técnicas vocais, né, Carla? Que é de Aham. entender voz como corpo. Voz é corpo, né? Não tem por que se fazer essa dissociação, né? É A gente resultado, né? A voz vem do resultado desse corpo, né? é isso. Então, se você acha que vai falar sem ter o gesto, sem ter os movimentos, como é que pode ser isso, né? Uma coisa não se dissocia da outra. Então, eu vou por aí. E, para completar isso que eu estou falando, depois do mestrado, ficaram várias frentes da pesquisa assim pululando na minha cabeça. E uma delas era poder experimentar a questão das teatralidades itinerantes, né, que se fazem a céu aberto, e que não sejam necessariamente de carnaval ou de escola de samba. Então, no final do semestre, do primeiro semestre do ano passado, eu propus para minha turma de expressão musical, agora é música e ritmo, lá era expressão musical ainda, que nós fizéssemos um cordão.
E Ah, aí eu lembro lá no João Show, né? Que a no gente. João Show, Eu e me aí eles lembro de. abraçaram e foi incrível e trouxeram as contribuições deles, todos muito criativos, e a ideia era que fosse uma criação colaborativa, que cada um emprestasse aquilo com que mais se sentisse íntimo para fazer. Então, houve um grupo de alunas que eu levei alguns materiais, elas foram para casa, ficaram até de madrugada confeccionando porta-estandarte, até a questão musical propriamente dita, que era a gente preparar músicas, ensaiar músicas. Eu acabei compondo uma música para o Ai, que cordão legal. e a gente acabou também usando uma outra música do Alceu Valença, que é o Anunciação. Então foi uma... Porque a ideia era também, através do Cordão do João, levar a afetividade que a música tem e proporciona pelas dependências do campus, né? Então levar a afetividade, isso que a arte pode fazer e dentro também do universo acadêmico, né? Que às vezes E as pessoas, a gente está contagia, né? ali, Vem todo mundo é, olhar, vem todo mundo querer saber o que que é e fica ali. exatamente, exatamente. Então os funcionários chegam, ficam meio acanhados, não sabem se podem entrar ou não. Aí vem os calouros, aí vem a rapaziada. Da última edição que nós fizemos, um senhor veio da rua e ali naquele pátio e começou a participar, assim, sabe? Nessa edição, inclusive, o professor Vander, nosso coordenador, também É. participou. Ele Foi fez muito uma legal. pergunta aqui para você. Se você conheceu o professor Peri Santoro, do grupo de música antiga da UF. Chegou a Não, não conhecer? conheci. Pode ser que a gente tenha se cruzado em algum momento. E quando eu estudei lá, eu tinha 8 anos, né? Ah, é Eu, muito eu pequeno. devo ter ficado, eu devo ter ficado uns 2 anos, 2 anos e meio, e eu fui aluno do professor Márcio Seles. Márcio Seles, talvez ele deve saber quem é, que é Agora, um... você tem que Fala. ter uma percepção auditiva muito boa, né? Para você poder trabalhar com essa musicalidade do instrumento em si e do instrumento vocal. A tua atenção auditiva tem que estar sempre ligada, né? Sim, sim. E isso ajuda muito, né? Isso ajuda muito o ator. Eu busco sempre falar também em sala de aula para os alunos que a oportunidade do estudo de música é muito importante, né? Porque um ator em cena precisa de timing. Você, quando constrói um personagem, você é levado a pensar na música interna do teu personagem, qual vai ser a melodia com que um personagem fala, qual é o ritmo desse personagem, né? Então, agora também com a turma da Pós, do Gesto Musical, aos sábados, e é uma turma super coesa, muito engajada, muito interessada e interessante, sabe? Então, são várias perspectivas ali, são várias possibilidades de pesquisa e de pesquisadores. Então, eu vou buscando mostrar isso para eles, né? Do que a música pode proporcionar, mesmo não sendo no território propriamente da música, né? Ah, o professor Wander aproveita para dizer: se você pensa que a sua vida não é boa, vem fazer teatro aqui com a gente. Vem pro João Pois Show. é, pois é, porque a musiquinha que eu falei Canta aí, é canta isso. aí. É assim, se você pensa que essa vida não é boa, vem pro teatro estudar no João Shoa. Muito bom. Eu achava que precisava de uma música, eu fiquei subindo e descendo aqui em casa. Nossa, o que que eu vou fazer? E saiu. Na pressão, na E as necessidade, tudo pessoas saiu uma acham coisa. que o professor trabalha pouco, né? As pessoas acham que a Trabalha gente muito, trabalha pouco. trabalha muito. E esse semestre foram 2 em 1, né, companheira? Sim! A gente teve que se reinventar para o mundo digital, pegar todas as aulas que a gente sabia dar presencial e aprender a dar virtualmente. Uma Exatamente. loucura, uma loucura. Mas Exatamente. é isso, é se reinventar, né? E aí, Foi. falando dessa construção vocal, quando aí já você é ator, vai construir um personagem, por onde você começa? A gente tem vários métodos que a gente vai aprendendo pelo caminho, né? Eu tenho um lado que eu acho que é bem intuitivo, mas eu tenho um outro lado também muito racional. Então eu gosto de ter... Cada personagem meu tem um caderno,
então eu vou anotando tudo ali que eu considero importante dele, como uma bússola para eu voltar, para onde eu voltar, sempre que precisar. Então eu tento escrever assim objetivos. Então, ó, ver como é que isso bebe um pouco também lá no Stanislavski, mas não é só Uhum. Stanislavski, acaba sendo também uma série de outras referências que a gente vai assimilando no meio do caminho, né? Então, mas eu tenho um caderno e aí eu vou escrevendo tudo. Se esse personagem ouve música, o que que ele ouve, como que ele anda, o que que ele come, várias coisas. As questões históricas. Então, por exemplo, Uhum. esse meu trabalho mais recente, que foi o Éramos Seis, então eu fui relembrar o que o professor de História falava de Revolução Constitucionalista, de Era Vargas, de golpe de 30, chamada Revolução de 30. Aí fui estudar aquilo de novo e fui anotando, percebendo os elos do meu personagem com aquilo tudo. Então eu tenho esse lado mais racional, né? Mais CDF eu tenho. Mas também tem um lado intuitivo também, que é de você parar para quando eu tô com um personagem, eu posso não estar pensando em nada, que tudo vira motivo para o personagem. Então, na hora de eu ir comer, já aconteceu isso. Está comendo, eu falo, bom, mas eu acho que ele não pega no garfo assim, eu acho que ele vai pegar assim, sabe? Você fica com a escuta aberta para tudo que possa vir. Você vira uma, ator é uma antena, né? Sim, sim. E aí, por isso que eu fico desesperada quando falam: ah, mas aí vai fazer teatro, não precisa estudar muito, não, né? É verdade. Você sabe que eu, quando era adolescente, eu já trabalhava tinha um tempo, eu ouvi isso. Eu ouvi isso de uma pessoa que me dirigiu. Você não precisa, você já trabalha. Imagina, né, cara? Se Imagina! fosse isso, eu hoje não teria conversado com você, estaria aqui com você. Exatamente, Se eu exatamente. E o acreditasse estudar, nisso, naquilo. isso só faz com que os seus personagens eles sejam mais não é, não é perfeita a palavra, mas assim, que passe uma credibilidade para o público, né? Mas preenchidos, né? Sim, sim, porque você sabe onde ele está, de onde ele veio, o que, que ele vai fazer, né? Uhum. E esse seu último personagem, o esqueci o nome Tião, do Tião. Tião. Eu tô só com o Nicolas Pratt. Aliás, você proporcionou o melhor Mas eu momento sei da porque você vida da fica com o minha Nicolas filha. Pratt na cabeça. Você é a mãe de uma fanzoca do Nicolas Pratt. Você sabe até... Quem não sabe da história é o seguinte: o primeiro encontro que eu tive com o Nicolas Pratt para fazer essa novela, eu pedi para ele fazer um vídeo para a filha da Carlinha, entendeu? Que é fã dele, assim, ia fazer 15 anos, e ele, super gente Exatamente. boa, Ele fez. foi muito fofo, ele foi muito fofo. E ela disse que foi o melhor presente que ela ganhou, foi a mensagem do Olha, Nicolas que Pratt. responsa, hein? Que responsabilidade. Então, Eu quando fico você feliz de chegou no. ouvir isso. Ah, eu que agradeço muito. Quando você chegou no Tião, ele é um personagem que ele foi crescendo aos poucos na história É, e é, ele chegou numa proporção assim, quase que como protagonista naquela época da Revolução de 30 é era direto verdade. vocês É. ali atuando, né? Como é que foi esse processo de você ir crescendo dentro da história e o personagem ir também fazendo esses desenhos emocionais que no final culminou com aquela cena linda do violino? É. Bom, esse trabalho, assim, eu agradeço muito por essa oportunidade. E não tem como falar desse trabalho sem falar do anterior, que foi Os Dias Eram Assim, da mesma autora e da mesma equipe de direção, do Carlos Araújo. Uhum. Então, o contato com essa equipe começa lá em 2017 e foi uma oportunidade também incrível que eu tive, daquele médico jovem, Também uma negro, série histórica também, né? também dos Num anos 80. contexto histórico, é. Aliás, eu tendo a ser chamado para trabalhos de época, eu acho, né? É engraçado. É Porque sabem que interessante. você é estudioso, que você vai estudar bastante personagens. Eu tendo a fazer trabalhos de época. E aí, era anos 80, já não era mais hoje, né? Então foi uma experiência muito legal também, que dava para estudar, para pesquisar, e era ao mesmo tempo um personagem muito próximo dos dias atuais, que falava de uma questão que estava muito e continua muito premente, que é do preconceito racial, e tinha também a questão da AIDS chegando ao Brasil naquela época, e ele um estudante de infectologia, né, e se especializava.
e aí aquele trabalho com a Júlia Dalávia, com a Natália do Vale, que fazia a mãe dela, e tinha aquele núcleo com o Renato Góes, com a Cássia Kiss, foi incrível. E aí, depois, quando eu soube que estavam para começar o Éramos Seis, eu entrei em contato com a equipe, né, com o Carlinhos, com a Ângela, e a Ângela falou, não, claro, e tem um personagem que eu acho que tem muito a ver com você. Aí ficou, né? Aí depois de um tempo, ela me falou que eu te indiquei para fazer esse personagem e tal. É um personagem muito interessante que vai ter nessa versão um destaque, né? Vai ter um momento muito bom para ele. E assim, eu sem saber sobre o que mais seria, né? E aí fiquei esperando, continuando a dar minhas aulas, né? Com você, né? Com os nossos amigos da faculdade, da Estácio. E aí, bom, a produtora de elenco entrou em contato comigo, era em julho. E aí, ok, fechamos ali em julho, vamos fazer, vamos fazer. E aí fica aquela expectativa de começar a gravar, de quando que os textos vão chegar, de quando que vão vir mais informações sobre o personagem, enfim. E o meu personagem, na verdade, eu só entrava na segunda fase. Na primeira era um ator mirim, que foi o Lipinho Costa. Então eu só porque eles começaram crianças na história. crianças, Isso é muito interessante também, porque o personagem já existia, né? Então eu ficava assistindo ali para tentar entender também qual que era a contribuição do menino, o que que ele deixava para eu poder também aproveitar aquilo. E aí fui ler o livro, né, do Éramos Seis, da Maria José Dupré, e aí só fui começar a gravar em dezembro. Então teve todo um tempo aí de espera. E quando comecei a gravar foi muito interessante também, porque era um personagem, um trabalhador, assim, uma coisa de operário, um universo que eu ainda não tinha feito, na televisão principalmente. Então foi ótimo. E aí o personagem foi realmente tendo cada vez mais um espaço interessante ali, né? Até quando chegou aquele momento da guerra. E antes já tinha toda uma discussão sobre questões trabalhistas, e a gente está também vivendo um momento de tamanhas transformações, né? De algumas coisas que foram conquistadas e agora estão se diluindo também, o mundo está mudando, e enfim, outras questões que vêm. E então era muito interessante, a parceria com o Nicolas foi muito boa, entendeu? Eu ia falar isso, porque vocês fizeram, né, ali os personagens eram amigos e essa relação de vocês era, de fato, passava para o público uma ligação intensa ali de amizade. Era muito legal, assim. O Nicolas ele joga, entendeu? Ele se diverte e ele domina muito bem televisão. Ele gosta de fazer também, começou muito cedo fazendo televisão, então não tem começar muito cedo, você começou mais. Você começou com... Não, mas ele começou cedo também. Porque eu sou mais velho, né? É que tem uma coisa muito engraçada também, Carla. É que eu tenho 32 já. Sabe que idade que ele tem? Ele tem 22. Você é muito mais novo. Muito mais novo. E a gente fazia ali amigos, assim, parças de juventude, de criança. Porque eu sem barba, eu fico um menino, né? Não, mas você tem cara de mais jovem. Tanto quando você falou essa história dos dias eram assim, você não era nem nascido quando se passava a história, né? Peraí que deu uma travada aqui. Voltou? Agora eu vou ter que ouvir bem. Voltou? Voltou. Então, na época dos dias eram assim, nos anos 80, você não era nem nascido, nasceu no final da década de 80. Exatamente. E nos dias eram assim, eu já estava assim com 28 e eu fazia um jovem de 21. Isso é muita ostentação. É sério. Agora vamos falar da diferença entre televisão e teatro, porque você ficou em cartaz ano passado com uma peça muito bacana, né, lá em São Paulo, que foi o Encontro, né, que você fazia o Malcolm. Fazia o Malcolm X, um personagem fabuloso, importantíssimo, um personagem real e que agora... Era o encontro dele com o Martin Luther King, né? O encontro hipotético dos dois, porque os dois, ao máximo, só estiveram juntos alguns segundos fazendo uma foto que ficou celebrizada e que é fácil até de encontrar na internet, esse encontro, esse aperto de mão entre os dois. E a peça é a primeira montagem dela no Brasil, isso é uma honra para nós que fazemos a peça. Ela já foi montada
em vários países da África, até nos Países Baixos já foi montada, sem contar os Estados Unidos, né, o autor americano Jeff Stetson, que vibrou muito, acompanhou a gente fazendo. Ele tem parentes no Brasil, a sobrinha dele foi assistir a gente. Nós fizemos uma temporada no Rio de um mês de muito sucesso, uma coisa assim, até falo isso com muito cuidado, né? Porque às vezes pode parecer que a gente está puxando para o nosso lado, mas não é, mas é porque foi. E as pessoas iam, muitas pessoas que nunca vão ao teatro, nunca se sentem também representadas de irem ao teatro, para se verem também, verem as próprias questões. Então, era uma casa cheia. E depois nós fizemos uma temporada em São Paulo, no Sesc Consolação, que é assim um dos grandes espaços do Sesc em São Paulo, do Antunes, do CPT, e também foi casa cheia, e nós vamos voltar. Não, nós e você ter teatro, casa cheia, hoje em dia, isso é assim uma bênção, porque os teatros andavam muito vazios, né? Muito, muito. E não é uma história assim, é comédia, que o pessoal estava querendo muito assistir comédia, né? É uma história mais dramática, né? É uma história mais pesada, reflexiva. E o seu personagem, inclusive, ele não tinha nada de simpático, né? Mas ele também era muito sedutor. Ele era da noite. O Martin Luther King era um pastor, então ele era um homem mais reto, mais previsível, né? mais linear e importantíssimo também, né? O Dr. King. Mas o Malcolm, até por ser esse sujeito das ruas, ele tinha uma sedução, tinha um charme, né? Gostava do jazz. Então a peça, um dos trunfos assim, da direção do Isaac Bernard, um dos méritos, eu acho, é o fato dele preencher o espetáculo de música. Então o espetáculo começa assim com uma espécie de grande celebração negra no teatro, como os encontros que existiam dos negros norte-americanos dos anos 60. Então o público entra no teatro e já tem música. Isso é bacana. Já tem aquela coisa assim, com influências do jazz, do soul americano, todo mundo cantando, sabe? Uma grande celebração. E tem um momento em que eu canto também, porque tem uma passagem da história do Malcolm que ele teve um flerte com a Billie Holiday. Então ele imita a Billie cantando, né? E aí o público, normalmente, nesse momento, dá uma relaxada também, porque a peça começa nele tendo um grande susto, porque a peça se dá 7 dias antes dele ser assassinado. Então é uma peça densa, é uma peça muito puxada. E, inclusive, nos ensaios eu sentia muito isso no meu corpo, sabe? Porque a gente tem que repetir e ter de falar sobre aquelas coisas de racismo, emocional, de segregação. Né? E eu saía muito esgotado, dos ensaios. Então, nesses momentos assim da peça, a gente tem também um relaxamento. E quando é que volta? Quando volta essa peça? Aqui no Rio eu quero ver. Olha, a produção está conversando com a gente deve voltar, e assim que essa questão da pandemia for resolvida minimamente, né, para a gente poder voltar a circular, ela deve voltar em São Paulo. Não aqui. Tem que trazer para o Rio. Então, se bem que atualmente São Paulo está valorizando muito mais o teatro, né, do que o Rio. Tem muito mais estrutura, políticas voltadas para o setor. Para a cultura. Você dá oi para o Lucas, que ele está pedindo para você dar oi para ele, que ele assistia o Sítio quando ele era criança. Quem? Para mim parou aqui. Lucas, peraí, deixa eu ver. Lucas Santana. Ele pediu para você mandar um oi para ele, que ele assistia o Sítio quando era pequeno. Oi, Lucas. Um abraço para você, brigadíssimo. Olha, eu falo sempre que quando estiver muito velhinho, sempre vai chegar alguém menos velhinho que vai dizer para mim: eu assisti a você fazendo o Sítio do Capão Amarelo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ó, a Renata está dizendo que vai para São Paulo para assistir a peça. Ó. Ah, que legal. Tô doida para assistir também. E você já fez cinema também? Sim, já fiz. Bom, o meu trabalho em cinema que foi mais visto, né, é o alemão.
que Ah, é perfeito. sobre o Complexo do Alemão, Complexo a questão da Alemão. pacificação, e eu faço um papel interessante nesse filme, porque é o Pichicho, que é um aspirante a policial. Então ele vive todo o impasse de ser uma pessoa da comunidade que quer ser policial, quando existe essa questão também da repressão, da violência policial, e tudo que a gente vê, né, de extorsões, enfim, por parte da corporação. Então ele tem esse impasse, né? Ele não pode assumir isso para o lugar e para as pessoas onde ele mora, e ao mesmo tempo ele quer ser policial porque também ele quer lutar contra o mundo paralelo do crime, que também oprime aquelas pessoas. Então era muito interessante, porque ele é o informante do delegado Valadares, que é o personagem do Fagundes, do Antônio Fagundes. Só E ele trabalhou faz a com grande... fera você, né? Isso é uma sorte. A televisão é muito boa para isso, né? A televisão é muito boa para isso, porque as pessoas às vezes falam uma forma negativa da TV, mas ela tem um poder de agregar pessoas, de juntar pessoas, né? Então aí você conhece pessoas muito interessantes também, e muitas vezes dali você cria laços para fazer outras coisas fora da TV também. Sem contar que fazer televisão, você tem de responder essa quantidade de demandas em pouco tempo, é, é não só uma coisa que não é fácil, como é alguma coisa também interessante como treino para o ator, né? De tentar Sim. pensar e resolver rápido as coisas, de ter esse jogo e a própria sensibilidade que você vai desenvolvendo de falar para a câmera, né? Com menos informações e transmitir o que está sendo pedido, né? Quais são as diferenças que você considera assim, pontuais entre cinema, teatro e televisão para o ator? Bom, pontuais. A gente pode falar da questão do tempo, né? O tempo de feitura para o teatro ele tende a ser maior. É, Na televisão você já tem um tempo menor desses três veículos aí, né? Porque o cinema tem uma dimensão ainda ritual, né? É tudo muito cuidado, com muito tempo, tudo muito técnico, todo mundo que está ali faz tudo com muito cuidado, porque é alguma coisa que vai ser feita para a eternidade, né? Aquilo ali você não vai mexer mais. Depois que aquilo vai para a lata, né? Como se diz tradicionalmente em cinema, você não pode mais mexer. Então é tudo muito feito com cuidado, né? E com técnica. Tem uma coisa assim de um respeito às hierarquias também do cinema, né? Do foquista que vai mexer ali, ele está ali com uma ciência fazendo aquilo. Televisão já tem uma coisa mais rápida, né? É pedido que você, sabe, resolva as coisas com maior agilidade. Essa questão do tempo, então, para cada um é fundamental. É, Bom, o que E o mais? teatro? Bom, eu falo muito para os alunos também, gosto de frisar sobre a questão do enquadramento, né? É, Você no teatro você tem um enquadramento maior. Então seus gestos podem ser mais expansivos. O espaço pede isso de você, né? É, a televisão já tem um enquadramento menor por causa da câmera e o cinema também. Então você vai fazer tudo menor, você vai condensar mais, vai buscar trabalhar mais com o seu olhar, evitar fazer muitos movimentos, né? Para caber e pensando que você informa, mas o seu figurino também informa, a trilha que vai entrar informa, a luz informa. Então, você não precisa fazer tanta coisa, mas você tem que estar presente, você tem que estar imbuído. Porque a gente também sabe quando o ator está vazio, né? Uhum, O ator uhum. não está presente, né? Não é verdade? Quando ele está só esperando a deixa para falar a fala dele, né? Exatamente. É chato isso, né? De ver quando isso acontece. Então, estar presente é importantíssimo, né? É vital. O cinema já tem uma coisa, tem ainda uma limpeza que é maior, consegue ser maior que a limpeza da televisão, exatamente por causa do tempo. Tempo de ensaios, o tempo das leituras de mesa. Então, às vezes, fazendo cinema, eu me senti muito de forma semelhante a processos de teatro. Sabe, de você poder ensaiar, de você respeitar um tempo para se criar as Para a coisas, construção do para personagem, né? construção, para relação com a locação. Então, e aí
a relação fica muito vertical, né? Você fica próximo daquelas pessoas durante muito tempo. Então, o cinema, às vezes, eu tenho a sensação de que é como se ele desse uma volta e encontrasse o teatro, sabe, em algum lugar. Mesmo sendo um veículo também onde você vai falar com o mínimo, né? Sim. Porque na televisão, ainda, como a televisão é um eletrodoméstico, que às vezes fica ligada na casa da pessoa e a pessoa está na cozinha, Sim. então aí o artista que está ali na televisão, ele acaba tendo que fazer um monte de coisas para chamar a atenção. No cinema não, né? No cinema você vai para contemplar aquilo de preferência na tela grande. Isso está mudando, né? Agora com streaming e tal, É mas verdade. ainda tem essa ideia de uma relação que você vai parar para assistir a uma tela, né? Você vai contemplar. Mas o streaming também veio para abrir mais frentes de trabalho para os atores também, Sim, né? sem Agora tem dúvida. outras plataformas e não fica só restrita às emissoras de TV aberta, Sim, né? sim. A gente está num momento de transição. Muita coisa vai mudar, né? Então, e vai ter mais trabalho. Acho que vai ter mais trabalho Também. para, principalmente para os nossos alunos, né? Vão ter que É, abrir os cursos de teatro. mais trabalho e eu acho que também mais vai se exigir mais flexibilidade do profissional, sabe? Sim, Essas relações de trabalho mais flexíveis, né? que você possa fazer, estar ao mesmo tempo em cartaz no teatro e estar com um filme passando na TV e Com outro no certeza. cinema, né? Tem Com certeza. essa Que é mais ou possibilidade. menos uma relação que nós artistas já conhecemos, né? É Já porque joga em todas as frentes. só que agora, essa realidade que a gente já conhecia, parece que vai ficando uma realidade de todos, né? É É o verdade. job, é a questão do job. Qual, Você, qual é o seu job agora? Job do qual é o momento. job? Quem entrou? Por um lado é interessante, né? Porque você tende a se movimentar mais, a investir mais nos seus projetos também, e também nesse sentido dos coletivos, porque também e vai ser uma forma de sobrevivência no mercado. Uhum. Então todas essas parcerias que existem, até de divisão de espaços, né? Eu acho que isso cada vez mais vai ser uma tônica, e não só para o nosso mercado, mas para os outros, como também num primeiro momento pode ser uma coisa assim assustadora para quem não está acostumado com essa realidade, né? Ó, quem entrou aqui foi a Anja Bittencourt, que foi nossa professora lá da Estácio também, muitos Sim, anos. E ela sim, fala assim, sim. tem que criar. A Anja se produz e o ator tem que É, criar, né? com Agora, certeza. vamos matar a vontade dos seus fãs do Saci? Vamos falar do Saci? Vamos, vamos. Só pontuando sobre isso que você acabou de falar, e de outra coisa que eu falo, busco sempre falar para os nossos alunos também, que é da autonomia criativa do artista contemporâneo, né? Uhum. É, E a gente precisa realmente sempre investir e estimular essa autonomia do artista, porque não dá para ficar esperando o que um dramaturgo ou um diretor vai dizer que seja aquilo que ele tem que fazer, né? Uhum. E não significa desrespeitar a função do diretor e do dramaturgo nos projetos em que houver um dramaturgo e um diretor, mas é você tomar as rédeas do seu caminho como artista, você se empreender, você buscar fazer outras coisas para viabilizar também os seus projetos. A gente vive e assiste a isso, né? Sim, sim. Se a gente não buscar essa autonomia, enfim, fica difícil de realizar as coisas A que a gente gente não gosta ficar de. dependente, né, de Exatamente. alguém te chamar, alguém te Exato. querer, você tá agindo para isso. Uhum. Agora me conta uma coisa, como foi você, pré-adolescente, se dar conta que você estava num dos programas de maior audiência das crianças da sua geração? Eu assisti porque a minha filha era pequenininha e eu comprava os DVDs logo desde o primeiro para ela assistir, que ela Sim, adorava. sim, sim. E Sim, eu lembro de você criancinha. criança, criança. Você sabe que às vezes eu assisto assim algumas imagens que passam ou no Vivo ou em qualquer lugar que seja, e aqui no YouTube a gente recebe muitas imagens de que a gente nem lembra mais, porque marcam a gente. Eu fico feliz da vida.
E aí eu fico até pensando, gente, mas como que será que foi o dia em que eu gravei essa cena, que eu fiz essa foto, sabe? A gente já nem lembra mais. E respondendo a sua pergunta, eu acho que quando a gente começa a trabalhar cedo assim, a gente não tem muita dimensão desse Do que? alcance, sabe? A gente vai entendendo depois, quando vai olhando para trás, né? Às vezes eu falo até para mim mesmo, eu falo, mas que audácia, né? Que ousadia escolher ser artista. A minha família, especialmente a família por parte de pai, né? Perto da qual fui mais próximo assim durante a minha infância e adolescência, de onde eu fui criado. É uma família de funcionários públicos, é uma família de gente da educação, de gente da saúde. Não tem artista, né? No meu outro lado já tem alguns artistas, mas nenhum louco que se arvorou a fazer disso uma profissão, entendeu? Então, é muito engraçado, né? Acho que quando a gente começa cedo não tem essa dimensão. Não tem essa noção, né, Não tem do essa que vem noção. pela frente, né? É, E era tudo uma grande brincadeira, né? Vocês de exatamente. cena e trabalhou com grandes atrizes e atores também, né? De É. gerações. Ainda mais difícil, né? Porque toda semana passavam participações ali, então sempre tinha gente interessante chegando, né? Aí uma semana é o Lima Duarte, outra semana é a Cláudia Raia, outra semana sabe? Sempre tanta gente diferente uma da outra e interessante, né? E pulei uma pergunta aqui, peraí. A Lia que falou. A Lia está elogiando a gente. Obrigada, Lia. Duas das Oba! minhas maiores inspirações como atores, professores e pessoas. Obrigada. Que bacana! A Lia é muito fofa. Ela é aluna nossa da Estácio? Sim, do terceiro período. A Lia, A claro, a Lia, Lia. não Eu é entendi a Lia. Lia. É a Lia, tudo junto. A Lia, claro. A Lia. Ela senta na primeira fileira, fica ali quietinha, ouvindo. Prestando atenção em tudo. Então, É. Isaac, deixa eu Olha a partir Bárbara minhas... Reis aí, ó. Olha, desculpa te interromper, Bárbara Reis, amiga, que fez Sua... Os Dias Eram Assim, fez também o Eram os Seis. Éramos seis também, né? Ó, Guilherme Seixas também, ó. É um Gui privilégio e Seixas. oportunidade de ter aula com vocês. Guilherme, nossa, a turma do Guilherme, eu sou suspeita, eu sou É, apaixonada por é, aquela gente. é uma turma muito homogênea, né? Muito, muito boa. E depois que eles passam, a gente fica com saudade, eles abandonam a gente, né? Não tem, né? No virtual não tem nem como eles passarem na sala para dar um oi pra gente, né? É verdade, é verdade. Pode ir em live, né? Pode entrar nas lives. Tem todos aqui. Agora, me diz uma coisa. Eu estou controlando aqui o tempo com medo de cair. O que Ah, que tá, não. você... Controla porque eu falo muito e às vezes eu nos Ótimo. agradecimentos o... Cai. O que que você, como ator e professor, o que você considera que é essencial para a formação de um ator? Olha, primeiro, quando você falou na sua pergunta, eu fiquei pensando no conceito do artista docente, que é um conceito que eu gosto muito e me reconheço profundamente nele. Foi cunhado pela professora Isabel Marques, não é isso? E eu gosto muito de transmitir esse conceito e os artigos que falam sobre ele para os nossos alunos e alunas. Bom, eu penso que a gente está no espaço da academia e trabalha com esses alunos e alunas que vêm chegando. É muito importante a gente entender que o tempo e o espaço da academia são importantes e interessantes e preenchem, mas depois desse momento e desse espaço, o ator vai continuar se construindo, né? Não acreditar que tudo acaba e se resume à experiência acadêmica, embora ela seja importante, né? Eu conheço atores importantes, já tive até a oportunidade de levar alguns deles lá na faculdade para falarem com os nossos alunos e que falaram abertamente isso para todo mundo, falaram assim, olha, eu não tive a oportunidade de uma formação acadêmica e me ressinto disso. Como eu gostaria de estar tendo a oportunidade de vocês.
né? Falam isso, né? Isso é muito bacana. Mas é não perder essa compreensão de que o trabalho do ator, a construção dele, vai se fazer ao longo da vida dele inteira, e dessa relação entre teoria e prática o tempo todo, dele não achar que por ele estar no espaço da academia, quem não está, de repente, vai ser um artista menor, com o qual ele não vai, com o qual ele não vai aprender, né? Eu acho isso importante, tá? E aproveitar a oportunidade de estar tendo uma formação acadêmica, eu acho vital isso também, não perder a oportunidade, né? Por exemplo, durante esse período, eu tenho pensado em alguns alunos que têm e tiveram tanta dificuldade, por exemplo, de conexão, né? E isso está acontecendo tanto no universo das escolas públicas, né? Sim. Se a gente vê isso, às vezes, em espaços privados de ensino, imagina nas escolas públicas, então a exclusão, né, que vai se dando entre aqueles que têm a estrutura financeira para atravessar esse mar de dificuldades e quem não tem, e aí você vê pessoas com uma sensibilidade incrível, a gente vê isso todo dia, né, Carla, dando aula. Sim, sim. Mas que talento, mas que pessoa maravilhosa, em termos de sensibilidade. E o esforço que faz, né, para que aquilo aconteça. Então, que envolve as famílias também. Então, eu acho que é fazer valer. É aproveitar essa oportunidade, sabe, de sugar ao máximo tudo que a faculdade pode oferecer, tudo que as suas experiências podem te oferecer, e não só a experiência acadêmica também, né? Tá sempre ligado nisso, né? Sim, toda a nossa observação pode ser usada, né, para a construção de um texto, de um personagem, né? Com certeza. Isaac, está acabando aqui o nosso tempo. Já acabou. Já. E a gente fala muito, se a gente... Fala muito. Eu quero te agradecer muito, que eu adorei a nossa conversa. Teve alguém que colocou aqui, isso é uma aula mesmo. Que bom. Que bom, Alberto. Feliz. O Alberto, desculpa te interromper, o Alberto da Feira Literária lá de São Gonçalo estava aqui. Alberto, eu vou fazer a sua live agora aí no mês de julho, viu? Vamos marcar. É porque realmente final de período é muito difícil, né, Carlinha? Eu ainda estou às voltas com aquela aula virtual que a gente tem que produzir. Pois eu tenho que voltar para produzir os planos de aula agora, mas vai dar tudo certo. Isaac, muito obrigada, foi muito bom, muito esclarecedor. Você é assim, admirável a sua história, a sua trajetória, o quanto que você vai aprendendo e aprendendo e aprendendo, e aprende instrumento, é um artista completo. Isso é muito bacana, né? Isso é um incentivo para os nossos alunos. E um prazer ser sua colega, sua amiga. E o Coisa está me avisando que tem 1 minuto e 50 para você dizer tchau. 1 minuto e 50. Então, eu vou fazer com 1 minuto e 50. Ó, Carlinha, quando eu entrei na faculdade para lecionar, eu acho que uma das primeiras pessoas, se não a primeira, do nosso corpo docente, isso não tem nenhum prejuízo para ninguém, é só mérito seu, assim, que eu via um brilho em você, assim, de uma pessoa de alma mesmo, assim, tão bacana. Depois pude saber um pouco mais até da tua espiritualidade. Eu acho isso tão bacana. Então, acho que sempre houve essa empatia, né? E essa simpatia. Então, eu te agradeço. Desculpa não ter sido antes, porque foi muito corrido esse período. Imagina! Quero te agradecer. Tenho visto tanta gente interessante passar aqui pelas suas lives, e você me achar merecedor disso. Eu fico muito feliz, muito honrado, tá? Imagina, muito obrigada. Anja está dizendo que eu também recebi. Imagina, Anja, a gente entrou junto. Quando eu entrei, ela já é praticamente uma decana. Nem tanto. Muito obrigada, Isaac. Obrigada aí para todo mundo que assistiu. Vou deixar a live salva lá no feed para quem chegou depois poder acompanhar desde o início. Beijo grande para você, muito obrigada, sucesso aí, a gente vai se falando. Vai se falando, se cuida, Carlinha, beijo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau. Tchau, gente, brigadão.